porque teve o Casares ontem dando entrevista, anunciando o novo patrocínio, um dos patrocínios lá na barra da camisa e tudo mais. Mas ele também falou sobre os jogadores, o Wellington e Alexandre. O Wellington tem contrato com o São Paulo, mas o contrato acaba no fim do ano e está super enroscada a renovação. E o Alexandre é uma possibilidade. Vamos ouvir o que disse o presidente Júlio Casares. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário, né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil. Não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato. Muito bem, então não está fácil para nenhum lado, Arnaldo. Não está fácil trazer o Alexandre, como disse, a preferência dele é na Europa. Também não está fácil e nada fácil renovar a renovação com o Wellington, como disse o Casares disse agora, o Carlos Belmonte tinha falado para a gente lá na live que a distância ainda é imensa entre o que está pedindo os representantes do Wellington e o que o São Paulo está oferecendo. Tem um oceano aí entre eles, então o São Paulo está nessa. Acho que antes de entrar na questão da lateral esquerda, é inevitável comparar a entrevista do presidente do Corinthians e 2 horas depois a entrevista do presidente do São Paulo. Pelo momento de cada clube. Pelo evento, né? Enquanto o presidente do Corinthians estava alfinetando o patrocinador nas costas, o São Paulo estava apresentando o patrocinador nas costas. Enquanto a estabilidade política do São Paulo talvez tenha atingido um nível, que é sempre traiçoeiro isso, hein? Mas um nível mais alto, e as receitas da camisa um nível mais alto, o Corinthians com os problemas. Por que eu falo isso? O Vessone lembrou os recortes do derby, Corinthians e Palmeiras. Eu insisto, há 3 anos, quando começou essa gestão, está no 4º ano, o São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos no mesmo barco, sendo que o Corinthians tinha um barco ainda com mais combustível que o São Paulo. Em 3 anos mudou muita coisa. Então hoje o São Paulo tem mais arrecadação, estádio cheio, mais público médio do que o Corinthians, coisa que nunca aconteceu na história, isso é significativo, um elenco mais farto, possibilidades, vários problemas ainda. O São Paulo não está são, tanto que a principal, digamos, declaração da entrevista do Casares, nessa representação do patrocínio, foi o tal plano de saneamento da dívida bancária em 5 anos. Que é um plano, vamos acompanhar e detalhar. Um plano que tem um fundo para que em 5 anos o São Paulo tenha o saneamento de suas dívidas fiscais, que normalmente comprometem, fiscais e bancárias, que comprometem o seu fluxo de caixa, que às vezes atrasa salário, direito de imagem. Que a direção, se não solucionou isso, aponta por um possível desfecho positivo, mesmo que acabe o mandato dele. E é importante pensar um pouco na frente, né? Lembrando, quando o Casares assumiu, era transferban. São Paulo não tem mais possibilidade de transferban. Uma coisa é não ter dinheiro para contratar o Alexandre. Outra coisa é você estar bloqueado, como está o Corinthians, como está sangrando. São Paulo não está mais sangrando. Esse é um ponto importante desse momento para a gente comprovar que uma gestão ok é capaz de revigorar um clube grande. Uma gestão desastrosa é capaz de destruir um clube grande. Né? Isso a gente, em poucos anos. Essa questão do Wellington, voltando ao ponto principal, talvez seja uma das mazelas dessa gestão que herdou contratos
complexos da categoria de base da gestão anterior e tentou modificar isso no meio do caminho, renovar todos os contratos da base para que eles não saíssem de graça, todos os jogadores. Com o Wellington, não funcionou. E a cada dia que passa, o empresário do Wellington tem a faca e o queijo na mão para assinar um pré-contrato com outro clube e receber do outro clube o que seria o direito federativo do Wellington. O empresário não quer renovar com o São Paulo, tá óbvio. Por mais que o jogador tenha laços no São Paulo, esteja bem no São Paulo, que o técnico queira, o empresário não quer. Ele não vai renovar com o São Paulo. O que ele pede é... O Wellington é mais ou menos da geração Diego Costa e Rodrigo Nestor. Ele pede 20 vezes mais do que ganham Diego Costa e Rodrigo Nestor. O parâmetro é esse, né? São caras mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma condição, titular. Sendo que o Nestor ainda tem o asterisco do gol histórico, que provavelmente vai fazer uma renovação dele. Ele que tem um contrato mais longo. Então o Wellington não vai renovar com o São Paulo. Porque o empresário não quer renovar com o São Paulo. O empresário tentou levar ele para a Rússia no último dia da janela, não sei se você lembra. Sim. Às vésperas de São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil. Ele acabou ficando e foi até importante. O Alexandre é uma possibilidade, completamente diferente do Wellington. Já é muito mais velho, já não é um lateral, atua como terceiro zagueiro na Juventus, encerra o seu contrato, é um jogador talentoso, evidente. Trabalhou com o Muricy no Santos lá atrás, tá? Então, não é uma substituição... o São Paulo vai ganhar com isso. Não, fisicamente vai perder. Tecnicamente pode ganhar. E o Wellington, pelo que eu entendi, mesmo se não renovar, vai até o final, vai até dezembro. O São Paulo não vai liberar, não vai chegar. Tem isso. Porque na conversa com o empresário é aquilo. O São Paulo não está mais frágil. Então você não vai renovar, mas você vai ficar até o dia 31 de dezembro. Você vai ter que se ver com a massa aí. Claro. Sim. Beleza? Pode assinar o pré-contrato. Então, essas são mudanças sutis que fazem toda a diferença na prática, né? Então, eu acho que o fato de não estar mais sangrando permite ao São Paulo ter planos para o médio prazo, né? É claro que isso não é também modelo para ninguém, o que aconteceu no São Paulo. Primeiro, não está tudo solucionado. Segundo, teve uma espécie de golpe para a permanência no poder, certo? O Corinthians não tem reeleição. O Casares conseguiu a reeleição. Mas o fato é que permanecer no mesmo grupo, inclusive o mesmo grupo que dirige o futebol, pelo 4º ano seguido, os caras já sabem quando é para virar para a direita, quando é para a esquerda, quando é para ir para o centro. E o São Paulo agora tem uma comissão técnica que tem um certo... Não tinha. O Carpini era uma ameaça, porque era um cara muito inexperiente para idas e vindas do futebol. Foi um erro. Os Rames foi um erro. Ainda estão aí, o Rames está lá, está jogando... Mas os erros agora, eles impactam menos do que impactavam no início da gestão. Então, para mim foi muito simbólico ouvir um presidente e outro no intervalo de 2 horas. Pareciam duas coisas completamente diferentes. 2 clubes completamente diferentes que há 3 anos estavam muito parecidos, né? Então, eu acho que o São Paulo conseguiu respirar, né? Agora tem que aproveitar isso para não voltar 10 casas. A ideia do fundo é espetacular. Se o São Paulo conseguir colocar em prática, o que é um fundo? Você pega um dinheiro emprestado no banco, que é o que asfixia o São Paulo, é juros. Você paga lá, por exemplo, tem uma dívida lá de 300 milhões e você paga todo mês. Você não paga a dívida, você paga 15, 20 milhões de juros. Então você vai chegar para um fundo. O que é o fundo? Eu, você, o Bala, os caras vão juntar lá, vão colocar o dinheiro dessa dívida, você quita com o banco. Geralmente quem empresta dinheiro para clube de futebol são bancos menores, porque ele sabe que ele vai receber 10 meses e o 11º não sabe se vai receber, quando mudar o presidente ele não sabe, então os juros é lá em cima, né? Se isso der certo, você passa a remunerar o fundo com juros de mercado, que é bem menor que juro bancário. Então 0,9, 1,3, que seja 2%, que quase nenhuma aplicação paga isso hoje. Zero, quase nenhuma, tá? Tem que ser bolsa, o risco é alto. Para isso... Viu, boleirada?
Escutou o que o Massa falou? Galerinha, os boleiros aí. Pra isso, gente, você precisa ter o quê? Governança. Precisa ser aprovado no conselho. Já tá o credibilidade. Pra quê? Porque é o seguinte, isso aí vai demorar 6, 7, 8 anos para o investidor ver o dinheiro de volta. Nesse espaço de 1, 2% ao mês. Então o próximo presidente não pode simplesmente dar de ombros para isso e voltar a gastar. Você precisa colocar uma trava. Então isso é uma das soluções. Cara, foi isso que o Nobre fez. Só que não era um fundo, vários. Era ele. Entendeu? Depois da banana que o Ardai comeu. Então, essa questão, se o São Paulo conseguir regularizar isso, vai ser uma das melhores coisas que o Casares fez. A outra é, time que tem torcida e patrimônio não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. É simples. Não pode. Então, o São Paulo tem torcida, tem patrimônio para sair desse lugar onde ele se colocou e parece estar se recuperando mais rápido. O Corinthians tem uma dificuldade, que é um estádio para ser pago. É difícil. Eu não sei se lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, há espaço ou até para o setor imobiliário. Teria que fazer um estudo. Eu sei que no São Paulo existe, para mim é um crime que nenhum presidente de São Paulo tenha pensado nisso, né? Porque você tem um déficit de vagas só nos hospitais que estão na região, as pessoas não têm onde dormir, não têm onde ficar. É um bairro que foi crescendo e que é estritamente residencial. Tem muita casa grande, né? É capaz da Independente construir um hotel e o São Paulo ficar lá olhando para isso aí. Entendeu? Rapaz, tá nessa pegada aí. Agora, só uma, ainda com relação ao Wellington, e tal, o empresário não quer que ele renova, tal, eu vou falar uma coisa que eu já falei 1000 vezes. Eu sei tudo, não sei como é que é a vida do Wellington, de onde ele veio, quais as dificuldades que ele passou e tal, mas para mim, até hoje, seja você quem for, você deixar toda a sua vida na mão do empresário. Porque, na verdade, não sei se o desfecho vai ser o mesmo, mas o que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu com o Caio Paulista, né? O empresário falou assim, não quero, vou embora, vou pirulitar, foi lá e agora ele é o 13º reserva do Palmeiras. Não sei se vai acontecer isso com o Wellington, acho até um jogador com mais recursos do que o Caio Paulista. Mas você deixar, né, o cara é do São Paulo, o cara, toda vez que entra em campo, ele se mata em campo, joga a vera e tudo mais. Aí o empresário não quer porque vai ganhar uma grana. Tem uma coisa muito nossa. Futebol é assim. Tem uma coisa muito nossa. Mas eu fico pensando no jogador. Mas você está pensando no jogador? O jogador não está pensando nisso. Eu sei, o que é espantoso para mim. Hoje em dia que seja comandado desse. A lei do passe mudou de lugar só. Não, mas é que para mim é espantoso. O jogador mudou do ponto de vista da personalidade do jogador. O jogador mudou o feitor só. A Senzala continua aí. Entendeu? Porque ele falou sobre o eu gosto Tiras, daqui, eu quero ficar aqui. Beleza, Tiras, mas aí eu vou falar pra você, cara, mas quando você tava na M, quem pagou sua faculdade? Não, assim, eu entendo, eu concordo. Quem deu de comer pra sua família fui eu, né? Eles têm contrato. Os caras entram onde o clube não entra. É complicado, não entra mais. Então, o empresário nada mais hoje, né? Não tem bons empresários, tá? Tem bons empresários. Existem bons trabalhos, senão não dá para vilanizar todo mundo e achar que todo mundo não presta. Não dá. E nenhum setor de atividade humana é assim. Só que, se o jogador tem personalidade, tem boa formação, ele se coloca com o empresário de outra forma. Somos parceiros, né? Agora, muitos são dependentes do empresário. Por quê? Lá no começo, o cara não tinha chuteira, não tinha o que comer, não tinha como andar, como ir pro treino, o que fazer, que era onde o clube devia entrar. Os clubes, não é só o São Paulo, não. Os clubes deviam entrar nessa aqui. Vem cá, família, vamos cá, vamos lá. Pô, o West Ham é um clube gigante? Fala pra mim. É grande, enorme, monstruoso? Não é. O West Ham tem um centro de treinamento com 3 imóveis, tipo Minha Casa Minha Vida. Na Inglaterra nada é arranha-céu. Em Londres tem lá os imóveis. Pra quê? Pra socorrer as famílias que estão em dificuldade. O pai usa droga, a mãe é alcoólatra e o moleque treina, bom jogador, vem cá, vamos tratar. Sim. Isso custa dinheiro.
Entendeu? Então é aí que o empresário entra. O empresário vai lá e ajuda. Agora ele quer pôr o dinheiro de volta. O Wellington é simples, é o seguinte: não vai sair, vai jogar até dezembro. Se o Zubeldia quiser, escala. Se não quiser, não escala. Acabou. E dentro a gente também precisa conviver com isso. O Danilo, entendeu? O Danilo aqui coloca o fato de onde o São Paulo falhou nisso, né? Fala assim: caso o Wellington tenha um histórico, ele sempre foi escanteado pelas gestões. Ele estava estourado para a Copinha, não estava em categoria nenhuma, até que o interino da base levou para o profissional. E agora, no caso do Caio, todo o foco no Caio e não no Wellington. E agora querem também tem isso. Aí o empresário aproveita, claro. Tem isso também, né? Claro. Exatamente. E dentro disso que o Arnaldo está dizendo, o São Paulo está mais organizado. Quando o Belmonte fala, ó, é um oceano que separa tal, tá claramente falando, cara, nós vamos bater no nosso teto aqui, você não vem pedir. No caso do Corinthians, a informação que se tem do Carlos Miguel é que estão metendo 4 vezes mais o salário e mesmo assim ele não quer. Mas se você está tão fragilizado, você vai perder o goleiro, a sua torcida vai ficar brava, você oferece 4 vezes mais e dando. Depois eu vejo como eu pago. Sim. Porque não era para oferecer. Pular de 200 para 800. Os funcionários de 1.500, 2.000 não receberam. Seguem, até ontem à noite seguem. Então como é que o cara vai aceitar isso aí? Beleza, vai me pagar 4 vezes mais. Né, o Scarpa e Mike? O Casares também falou sobre a janela de transferências do São Paulo aí, quem pode vir, quem pode não vir, além de Wellington e Alexandro. Vamos ouvir. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bom, tá aí o Casares falou, agora o discurso do Casares não, tem que fechar a conta. Quando teve o balanço agora, não, tivemos uma opção esportiva, né? Exato. Mas agora tá chegando na hora de fechar essa conta. Porque para os clubes brasileiros vender jogador não é uma opção, né? É uma obrigação. Não é, sim, sem dúvida, faz parte do jogo. A questão é que, como ele falou, hoje não tem um jogador valioso para ser vendido, né? O Pablo Maia seria esse jogador, teve uma lesão séria, não vai sair nessa janela. Então, ou o São Paulo faz uma venda ruim de algum jogador da base que esteja surgindo, William Gomes, ou posterga um pouco. E acho que o São Paulo só vai negociar se tiver uma proposta razoável. Não vejo nenhum jogador tão atrativo. Isso que eu ia falar. Nesse momento. Não tem Hendrick. Jogador de São Paulo na seleção, goleiro veterano, Rafael, né? Não é... E Luciano, ninguém que não é assim, que você não vai vender. Não tem jogador. Exato. A questão de você negociar jogador da base, jovem, só tem 2 formas de mudar. Primeiro, ter um campeonato decente no Brasil, calendário bom. Segundo, o mais importante, mudar a legislação. Porque o moleque diferente, com 16 anos, só pode assinar até 18. Com 17,5 ele pode ir embora. Então acabou, não tem conversa. E a nossa moeda vale 5, 6, 7 vezes menos do que a moeda global. Então não adianta ficar chorando. Eu ouço isso direto nas minhas lives, né? É que vender muito cedo. É que vender... Beleza. Você não quer vender o cara por 300 milhões? Ok, o cara tem direito a 60 milhões só na assinatura. Fora mais 6 anos recebendo em Libra. Beleza. Então o jogador fala, não, fica comigo mais 3 anos. Renova. Não, eu renovo. Beleza, eu tô abrindo mão de 60 milhões, mais 60 milhões em 5 anos. Você vai pagar quanto pra mim? Eu vou pagar 22 milhões. E o cara vai embora. É simples, entendeu? O exemplo que a direção de futebol, né? O Casares falou isso, o Belmonte deu entrevista pra gente semana passada. O exemplo que o Belmonte, diretor de futebol, usa é o Beraldo. Proposta no meio do ano, 12 milhões. São Paulo segurou. 2 milhões de euros. Ele ainda estava se firmando como titular. Aí vendeu por 20 no final do ano, com ele... O São Paulo pretende, a direção de futebol,
utilizar minimamente o jogador antes que ele seja vendido. É o caso. Então tá aí, né, galera? Casares falou sobre a refinanciamento da dívida bancária, isso é ótimo. Por quê, galera? O São Paulo fazendo esse fundo de investimento, os juros para o São Paulo pagar esse fundo de investimento é muito menor que o Paulo Nobre fez no Palmeiras, tá ligado? E os juros que o São Paulo tá pagando hoje das dívidas bancárias é absurdo. Então esses caras pagam esses bancos e o São Paulo vai pagando a eles com juros muito menor. E isso aí não faz com que o São Paulo perca muito fluxo de caixa. Ótimo, vamos ver se vai sair mesmo. Tomara que saia. Se sair, bola certa aí do Júlio Casares. Contratação é isso, renovação também. Se o Wellington não quiser renovar, cara, vai embora, mano. É isso, vai embora. Não tem problema não, a gente acha outro lateral. Agora, o cara que cresceu no São Paulo, surgiu no São Paulo. Então acho que é isso. Alexandre, seria uma boa, na minha opinião, não sei nada de vocês. Mas vamos ver como é que vai ficar esse mercado da bola. Vai abrir a janela já. A gente vai ver como é que vai ficar. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos crescem pra Banda Esporte, link na descrição. E realmente, em questão financeira e de dívida, eu vejo o São Paulo com um rumo muito bom, cara. E se acontecer isso, vai ser muito bom, porque vai ser a sustentabilidade do nosso clube a longo prazo.